Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Muito boa noite! Chegou a hora de dormir, mas antes de você dormir, claro, vou contar algumas historinhas para vocês. Antes de contar, quero pedir para que você possa se inscrever neste canal e que você possa também deixar o seu like. Tio, para que serve o like? O like serve para que o YouTube mostre este vídeo para outros pais de outras crianças, para que elas também possam ter estas historinhas. Então assim você ajuda outras crianças a conhecerem estas histórias. Entendeu? Ótimo! Então vamos lá. E antes de partir para as historinhas de hoje, quero falar para você que no dia de ontem, as historinhas de ontem foram sensacionais. Se você não ouviu, tem sim aí no canal Coletânea de Historinhas, parte 4. Lá eu falei sobre os 3 porquinhos, falei também sobre Pinóquio, o boneco de madeira que se tornou humano. Falei também sobre a historinha da Rapunzel. Joga as tranças, Rapunzel. Uma historinha também muito interessante. E também falei sobre a Branca de Neve e os 7 anões. Não sei se você já viu essa história, mas é belíssima. Tem um lado engraçado e tem um lado romântico também. Falei também a historinha de Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Muito boa essa história. E a última história do dia de ontem, João e o pé de feijão. Essa história está imperdível, você precisa ouvir, mas essa história é um assunto para outro dia. No dia de hoje, nós vamos começar pelo O Soldadinho de Chumbo, e eu espero que você goste. A historinha do Soldadinho de Chumbo ela tem uma explicação no final. E se você não tiver dormido, o tio aqui vai explicar a moral dessa história. Então, vamos lá? E para começar, você já sabe aquela frase histórica. Você sabe qual é a frase, não é? Repete aí para o tio. Isso aí. Então, vamos lá? Peço a você que relaxe, feche seus olhos, que com certeza você vai dormir muito bem esta noite. Então a nossa frase é: era uma vez. Então, era uma vez, em uma loja de brinquedos, existia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguais, pois tinham sido feitos através do mesmo molde. Apenas um deles era perneta, ou seja, só tinha uma perna. Como foi o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar de pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada um com seu fuzil pousado ao ombro, túnica vermelha, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino ou a alguma menina. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente de que ele mais gostou. Que lindos soldadinhos! Exclamou ele. E os colocou enfileirados, ou seja, em fila, um atrás do outro, sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e
Em frente, havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela era feita de papel e vestia uma saia de tule franzida e uma blusa bem bonita. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos pretos, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A bonita jovem era uma bailarina, por isso ela mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobradas para trás, tão dobrada, mas tão dobrada que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou. Por causa da pose da bailarina, ele acreditou que ela também tinha apenas uma perna. Mas é claro que ela não vai me querer pôr para marido, pensou ele bem tristinho. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu? Nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caiu atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar 1001 confusões, uma enorme bagunça. As bonecas organizaram um baile, enquanto o Gigi Lousa desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, golpeavam a tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. Mas o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar para aquela maravilhosa criatura. Queria ao menos tentar conhecê-la para ficarem amigos. De repente, se ergueu da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. "Ei, você aí, por que não está na caixa com seus irmãos?" gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, parado, sem desviar os olhos da bailarina. "Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver", gritou o gêniozinho irritado. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem de poeira que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só, que estava caído atrás da cigarreira, e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as portas. Teria sido o vento ou o gêniozinho maldoso. E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou, afinal, tinha ainda os outros soldadinhos, e todos com duas pernas. Para piorar a situação, naquele dia caiu um verdadeiro temporal. Muita chuva. Quando a tempestade foi passando e o céu limpou um pouquinho, apareceram dois meninos. Eles se divertiam, pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado?" "É, está um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxurrada." "Não, ele está só um pouco sujo. O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos de pelo menos meia dúzia para organizar uma batalha." "Sabe de uma coisa?" disse o primeiro garoto. "Vamos colocá-lo num barco."
e mandá-lo dar a volta ao mundo. E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal, colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta, pela rua. Apoiado em sua única perna, com um fuzil ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões na água lamacenta, acompanhado pelos olhares dos dois meninos que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada ao lado. Depois de um tempo, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora pelo subterrâneo, por baixo da rua, por baixo do calçamento, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. De repente, viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, olhos fosforescentes, brilhantes, e um horrível rabo fino e comprido, que foi logo perguntando: "Você tem autorização para navegar?" gritou o rato rabugento. O soldadinho respondeu que não. Aliás, o soldadinho não respondeu, e o barquinho continuou seu incerto caminho, arrastado pela correnteza. Os gritos do rato do esgoto, exigindo autorização, foram ficando cada vez mais distantes. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegou a um rio com um grande salto. Rapidamente as águas agitadas viraram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, engoliu-o. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em sua amada. O que estarás fazendo agora, a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? E se não fosse tão destemido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois seu coração sofria de paixão. Passou-se muito tempo, quem poderia dizer quanto? E, de repente, a escuridão desapareceu, e ele ouviu quando falavam: "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela." Sabe o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E, por coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino que ganhou o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrou dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem por causa daquela única perna. Levou para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou ele com água e sabão para tirar o fedor do peixe e endireitou a ponta do fuzil, que amassou um pouco durante aquela aventura. Limpinho e brilhante, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada tinha mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavras alguma. Ele desejava conversar, mas não tinha coragem. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder amá-la. Se pudesse, ele contaria sobre toda a sua aventura. Com certeza, a linda bailarina iria apreciar sua coragem. Quem sabe, até se casaria com ele. Enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho brincava tranquilo com um peão. De repente, um vento forte fez com que as janelas do quarto se abrissem abruptamente, rapidamente. Para desespero do soldadinho, a bailarina de papel foi levada pelo vento e acabou caindo na lareira.
Desesperado, o soldadinho de chumbo foi atrás da sua amada e também caiu na lareira. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o azul da calça perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restara do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. E essa história chegou ao fim, mas tem a explicação, tá bom? Olha só. A história do soldadinho de chumbo nos mostra que nunca devemos desistir dos nossos sonhos ou perder as esperanças. O soldadinho, mesmo tendo enfrentado muitas dificuldades ao longo da história, nunca deixou de pensar que um dia reencontraria sua amada bailarina. Com uma atitude positiva, ele conseguiu eventualmente retornar ao quarto de seu dono. O soldadinho de chumbo também nos mostra que cada pessoa, objeto ou ser vivo na Terra é diferente e que devemos respeitar a todos, independentemente das suas limitações. Todos nós somos capazes de atingir os nossos sonhos e objetivos. Essa é a moral da história do soldadinho de chumbo. Espero que você tenha gostado. Se você já tiver acordado ou acordada, tem mais historinha ainda hoje, tá? Mas não se preocupe, estará gravada, você poderá ouvir a qualquer momento. Vamos para a próxima historinha? Vamos nessa! Olá, estou de volta. Acabamos de ouvir agora a historinha do soldadinho de chumbo. A próxima historinha da noite de hoje é muito divertida e tem muito a ver com os animais. A galinha dos ovos de ouro. Acho que você já ouviu alguma vez, ou será que não? Lembra você que, se você puder, não deixe de se inscrever no canal Historinhas para Dormir. Então vamos lá? Vamos ouvir a historinha A Galinha dos Ovos de Ouro. Lembrar você que no final da historinha tem sempre a explicação da moral da história, tá? O sentido da história, o significado da história. Vamos começar? Como você bem sabe, começamos sempre com aquela frase especial. Era uma vez um casal sem filhos que viviam em uma pequena cidade do interior. Eles eram conhecidos por serem muito avarentos e nunca estarem satisfeitos com nada. Se estava sol, reclamavam do calor. Se estava frio e chuva, reclamavam de viver em um sítio onde nem sequer podiam sair de casa. Além disso, o casal era capaz de fazer qualquer coisa por uma moeda de ouro. Um dia, um duende brincalhão passava na região, ouviu o que se comentava na cidade sobre esse casal. Ele então decidiu provar se era verdade tudo aquilo que se dizia sobre o casal. Numa tarde em que o marido vinha da floresta carregando lenha, o duende saltou de dentro do tronco de uma árvore e disse: "Olá, bom homem, como você está? Parece cansado e triste. Será que está com fome ou doente?" O homem, um pouco assustado com a presença do duende, respondeu: Não estou doente, nem cansado, e também não tenho fome. Nada de mal se passa comigo. Só estou triste porque eu e a minha mulher somos pobres e não conseguimos ter muitas coisas boas como gostaríamos de ter." Então o duende respondeu: "Se não tem fome, nem frio e também não está doente, deve se alegrar, porque você não é pobre." Mas o homem insistiu: "Sou sim, um homem que não tem ouro é pobre." O duende riu e respondeu: "Você está enganado. Eu, se quiser,
ter todo o ouro do mundo, pois como sou duende, sei onde se escondem todos os tesouros. Mas para mim, o que me faz falta é a luz do dia, ter o que comer e uma casa quentinha onde posso dormir descansado. Além disso, preciso ter saúde e ser forte para poder caminhar e apreciar tudo o que me rodeia. E como tenho tudo isso, sou muito rico e feliz. Mentira, disse o homem e insistiu. Ser pobre quer dizer que não tem ouro, e como eu não tenho ouro, não posso ser feliz. Tenho muita pena de ti, homem, disse o duende, e para que seja feliz, como acha que deve ser, vou te dar uma galinha que todos os dias vai botar um ovo de ouro. Só terá que esperar e recolher todos os dias um ovo. Em pouco tempo, você terá todo o ouro que sempre desejou ter, e você e sua esposa serão felizes para sempre. Mas o duende colocou isso como se fosse uma pegadinha. Do tronco onde estava o duende saiu uma galinha que cacarejava alegremente. O homem, espantado, colocou rapidamente debaixo do braço e desatou a correr ladeira abaixo direto para sua casa, enquanto o duende ria às gargalhadas. Assim que entrou em casa, mostrou à sua esposa a galinha e lhe contou tudo o que tinha acontecido. Marido e mulher ficaram toda a noite à espera que a galinha pusesse o tão desejado ovo de ouro. De manhã cedo, a galinha começou a cacarejar e pouco depois surgiu debaixo dela um enorme e brilhante ovo de ouro. Ao verem o ovo, o casal ficou radiante. Mas, minutos depois, a mulher comentou: que chatice! Teremos de esperar até amanhã para termos outro ovo de ouro. Ao que o marido respondeu: pois é, que azar! Terão de passar muitas semanas até termos ovos suficientes para sermos os mais ricos da cidade. Devia ser por isso que o doente ria às gargalhadas quando me deu a galinha. Então a mulher lembrou-se, sempre ouvi dizer que as galinhas já têm dentro delas todos os ovos que vão pôr. Se isso é verdade, por que é que não matamos agora a galinha e tiramos todos os ovos de ouro de uma só vez? Seremos bem mais espertos do que o doente pensa. O homem concordou e, sem hesitar, pegaram a pobre galinha e abriram ela para poderem tirar todos os ovos. O casal, espantado, percebeu que não havia nenhum ovo de ouro dentro da galinha. Marido e mulher começaram a praguejar e a chorar, lamentando-se da sua sorte, pois, por ganância, tinham perdido para sempre a galinha dos ovos de ouro. Espreitando pela janela, ou melhor, espiando pela janela, o duende ria e abanava a cabeça, pensando que a verdadeira felicidade não está em ter ou não ouro, mas está sim no coração de cada um. Moral dessa história: a história da galinha dos ovos de ouro nos mostra que a verdadeira felicidade não está no dinheiro, nas riquezas, em muitos brinquedos que a gente tem, mas a verdadeira felicidade está na saúde, no bem-estar e na família, está junto com a família. O casal menosprezava todas as coisas boas que tinham em sua vida. O sábio duende aparece para provar isto a eles. Quando ele dá de presente uma galinha que bota ovos de ouro, o casal se empolga, acreditando que finalmente serão felizes. No entanto, a essência do casal era pessimista e, mesmo com o raro presente, continuaram descontentes. No fim, a ganância do casal falou mais alto. Por não terem paciência em esperar todas as manhãs por um novo ovo de ouro, decidem matar a galinha por acreditarem que todos os ovos estariam dentro dela. Para a infelicidade do casal, a galinha não tinha nenhum ovo de ouro dentro dela e quem acabou perdendo tudo foram eles. Esta é a moral da história, a galinha dos ovos de ouro. Espero que você tenha gostado. E agora eu já vou preparar a próxima historinha. Eu não sei qual que vai ser. Eu vou saber dentro de 1 minuto, mas eu volto já. Oi,
Voltei já com a nova historinha. E essa próxima historinha se chama a historinha do O Velho Sultão. Claro que no final eu volto falando a moral da história, a explicação da história. Vamos lá? Então, era uma vez, um camponês tinha um cachorro muito fiel chamado Sultão. O cãozinho estava muito velho e já não tinha nenhum dente. Dessa forma, ele já não podia apanhar mais nada para o seu dono. Um dia, o camponês disse para sua esposa: "Amanhã eu vou matar o velho sultão, porque ele já não serve para nada." A mulher, que tinha pena do animal tão fiel, disse: "Ele nos serviu honestamente durante muitos anos, bem que poderíamos sustentá-lo caridosamente." "O quê?" retrucou o homem. "Você está louca? Ele não tem mais nenhum dente sequer na boca e não há ladrão que o tema. É hora que se vá. Se nos serviu, em compensação, deu também ótimos petiscos." O pobre cão, que estava deitado ao sol, ouviu tudo e ficou triste perante a perspectiva de que um dia seguinte seria o seu último dia. Ele tinha um bom amigo, o lobo. À noite, foi escondido visitá-lo na floresta e com ele lamentou o destino que o aguardava. "Escuta, compadre," disse o lobo, "não desanime, eu vou te ajudar a se livrar desta. Tenho uma ideia. Amanhã cedo, teu patrão e a mulher vão buscar feno, que é comida para cavalo, e vão levar o filhinho, porque em casa não fica ninguém para olhar por ele. Enquanto trabalham, deixam sempre a criança à sombra, atrás da cerca. Se deite perto dele como se montasse guarda. Eu sairei da floresta e o roubarei. Você corre atrás de mim como se quisesse salvá-lo. Eu o deixarei cair e você o levará até os pais, que vão ficar muito gratos e nenhum mal te farão. Pelo contrário, você voltará a ser estimado e não te deixarão faltar mais nada." O plano agradou ao cão, que o executou exatamente como planejado. Vendo o lobo correndo pelo campo com a criança na boca, o homem começou a gritar, mas logo depois, quando o velho sultão o trouxe de volta, disse muito feliz, acariciando: "Vou te sustentar e te mimar enquanto estiver vivo." Depois disse à mulher: "Vai já para casa e prepara um bom mingau para o velho sultão, e também lhe traga o meu travesseiro para que ele se sinta confortável." A partir deste momento, o velho sultão passou a viver muito bem dentro da casa. Pouco depois, o lobo foi visitá-lo e alegrou-se ao ver que tudo corria às mil maravilhas. "Porém, compadre," disse o lobo, "pode fechar um olho se eu por acaso furtar uma bela ovelha do teu patrão. Hoje em dia é difícil sobreviver." "Não conte com isso," respondeu o cão. "Permanecerei sempre fiel ao meu patrão. Portanto, não farei concessões." O lobo julgou que o cão não falava seriamente e, durante a noite, aproximou-se sorrateiramente para roubar uma ovelha. Mas o camponês, que soube do plano do lobo através do velho sultão, afugentou o animal. O lobo foi obrigado a fugir, mas gritou ao cão: "Espera, amigo falso, você há de me pagar." Na manhã seguinte, o lobo enviou o javali com o objetivo de convidar o cão à floresta para resolver a questão. O velho sultão não conseguiu encontrar um parceiro senão o pobre gato com 3 pernas só. Quando saíram juntos, o pobre gato caminhava mancando e pela dor erguia alto a cauda. O lobo e o seu parceiro já se encontravam no local, mas quando viram o adversário acreditaram que ele vinha armado de espada, mas na realidade só tinha visto a cauda do gato. Enquanto o pobre animalzinho saltitava com 3 pernas, o lobo e o seu padrinho pensavam que toda vez que se abaixava e levantava, ele apanhava uma pedra para atirar neles. Então os dois ficaram com medo. O javali se escondeu entre a folhagem e o lobo trepou numa árvore. Aproximando-se o cão e o gato, surpreenderam-se por não encontrarem ninguém, mas o javali não conseguiu se esconder completamente.
e suas orelhas apareciam por cima da folhagem. Enquanto o gato olhava à sua volta, desconfiado, o javali agitou as orelhas. O gato o confundiu com um rato e se lançou sobre ele, mordendo com força. Então o javali deu um salto e fugiu berrando. Ali em cima da árvore está o culpado! Apontou para a árvore. O cão e o gato ergueram os olhos e avistaram o lobo, que se envergonhou de ter demonstrado tanto medo e aceitou o tratado de paz com o cão. Essa foi a historinha. Chegamos ao final. Essa historinha do velho sultão nos mostra como a lealdade e a amizade são importantes. O camponês queria matar o pobre cão, por ele já estar muito velho e não servir para nada. Contudo, Sultão provou ao seu dono que ele ainda era capaz de proteger a sua família e foi poupado. Já o relacionamento de amizade entre o lobo e o cão passou por altos e baixos. O lobo ajudou o sultão com o plano que o salvou, mas ele tinha segundas intenções. Em troca de ter ajudado o amigo, ele queria roubar algo da fazenda do camponês. O sultão não aceitou, pois sua maior lealdade era pelo seu dono. Quando o lobo chama Sultão para um duelo na floresta, ele acaba se assustando pelos vários incidentes que acontecem e decide finalmente ficar em paz com o amigo. Enfim, essa história aqui foi bem engraçada também, a questão do gato mancando, né? Que parecia estar pegando pedras no chão. O velho sultão se deu bem com seu amigo gato, que só tinha 3 pernas. Essa foi a terceira historinha da noite. Eu não sei você, mas eu estou com bastante sono. Mas eu não vou dormir enquanto você não dormir primeiro. Então vai dormir. Só que eu vou contar uma outra história. E essa história eu trago daqui a pouquinho. E eu vou saber qual que é. Oi, voltei para contar mais uma historinha e a história agora vai ser a história do pastorzinho. Vamos lá? Então, era uma vez um pastorzinho que se tornou muito famoso na cidade pelas sábias respostas que dava a qualquer pergunta. Até mesmo o rei ouviu falar nele e, não acreditando no que diziam, mandou chamá-lo à sua presença. Se souber responder corretamente as 3 perguntas que vou te fazer, eu te adotarei como filho e você passará a morar comigo aqui no palácio. Quais são as perguntas? Perguntou o rapaz. E o rei fez a primeira pergunta. A primeira é esta: quantas gotas de água há no mar? Eita, essa é difícil. E o pastorzinho respondeu: Majestade, feche todos os rios que desaguam no mar, e eu direi quantas gotas de água há no mar. E o rei continuou. A segunda pergunta é esta: quantas estrelas há no céu? E o pastorzinho respondeu: me empreste, por favor, uma grande folha de papel em branco. Depois, com a pena, fez tantos pontinhos sobre o papel que era quase impossível distingui-lo, e muito mais impossível contá-los, e disse: no céu há tantas estrelas quantos pontos há neste papel. Conte e eu te direi. Mas ninguém foi capaz de fazer a conta. O rei tornou a dizer: a terceira pergunta é: quantos segundos tem a eternidade? O pastorzinho disse: na Pomerânia Oriental há a montanha de Diamante, que tem 1 hora de altura, 1 hora de largura e 1 hora de profundidade. A cada 100 anos vai um passarinho afiar o biquinho nela. Quando ele tiver furado toda a montanha, então terá passado 1 segundo da eternidade. O rei então exclamou: você respondeu às minhas perguntas com muita sabedoria. De hoje em diante, vai ficar morando comigo aqui no castelo e será adotado por mim como filho. A historinha já acabou, mas cabe uma explicação. Na historinha do pastorzinho, somos apresentados a um personagem muito inteligente e astuto. O pastorzinho é conhecido na cidade pela sua sabedoria e até mesmo o rei da cidade fica interessado em conhecê-lo. O rei decide fazer 3 perguntas impossíveis ao pastorzinho: contabilizar quantas gotas de água existem no oceano, quantas estrelas no céu e quantos segundos possui a eternidade.
são tarefas impossíveis. Nenhum cientista ou estudioso seria capaz de dar uma resposta correta a estas perguntas. A solução criada pelo pastorzinho foi indagar o rei com perguntas e tarefas tão impossíveis de serem respondidas quanto as suas. Dessa forma, o rei se viu por vencido ou por convencido de que o pastorzinho era realmente muito sábio. Essa é a historinha do pastorzinho e eu já vou aproveitar e vou emendar a próxima historinha. Qual que vai ser a próxima historinha? Vamos lá? Opa, chegou aqui para mim já a próxima historinha. É a galinha ruiva. Não é a galinha pintadinha, tá? É a galinha ruiva. Vamos saber por quê? Era uma vez, em uma fazenda, existia uma galinha muito trabalhadora que tinha as penas na cor vermelha. Por isso, ela era chamada de galinha ruiva. Um dia, ela viu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Ela tinha certeza de que todos os animais da fazenda iriam gostar. No entanto, era muito trabalho para apenas um animal realizar. A galinha ruiva precisava de ajuda para colher, moer e preparar todo o milho necessário para o bolo. A galinha decidiu então pedir ajuda aos outros animais da fazenda. Vamos ver. Quem pode me ajudar a preparar um delicioso bolo para a festa de hoje? Eu é que não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu é que não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Todo mundo disse não para a galinha ruiva. Ela ficou muito triste, mas decidiu realizar a tarefa sozinha. Ela colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, o cheirinho bom fez com que todos os animais se aproximassem. Estavam todos com água na boca, só pelo cheiro do bolo. Então a galinha ruiva disse: Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho e me ajudar a fazer o bolo? Todos ficaram calados, pois nenhum animal tinha ajudado a galinha. E ela falou: Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos, apenas. Vocês podem continuar a descansar. E assim foi. A galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa e nenhum dos preguiçosos foram convidados. Na história da galinha ruiva, aprendemos a importância de ajudar os amigos e a família, quando eles te pedem auxílio, te pedem ajuda. Fazer um bolo de milho para os animais da fazenda era uma tarefa muito difícil para a galinha realizar sozinha. Ela pediu ajuda aos outros animais, mas todos eles disseram que não. Apesar do grande trabalho, a galinha acabou fazendo tudo sozinha, e quando finalmente o bolo estava pronto, os animais que negaram a ajuda ainda quiseram um pedaço do bolo. A galinha ruiva, muito chateada, disse que queria partilhar o bolo apenas com seus pintinhos, fazendo com que os outros animais da fazenda refletissem, pensassem sobre as suas atitudes. Não custava nada todos terem ajudado a galinha. Ela teria terminado o bolo mais rápido e todos teriam aproveitado a festa juntos. Essa foi a última historinha de hoje, tá? do nosso compilado de historinhas número 5, parte 5. Bom, nesse momento você provavelmente está dormindo. Esperamos que sim. Vou falar baixinho, tá? Se você está dormindo agora, então boa noite para você. Dorme bem. Amanhã, quando você acordar, lembre-se que tem mais historinhas no canal, tá bom? Então vai lá, dorme bem. Não esquece de falar com o Papai do Céu. E amanhã a gente conversa mais. Um abraço do tio Luiz. Até amanhã. Este é o canal Historinhas para Dormir. Beijos.